Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, Marco Zero, onde tudo começa, a primeira edição do mês de setembro de 2020. Você que está aí acompanhando a nossa programação pelo rádio, um grande abraço, um bom dia. E você também que está online acompanhando a nossa programação. Voltamos lá para a redação do nosso H2Foz, onde temos novamente a presença de Alexandre Palmar, que já começa o programa trazendo os principais assuntos desta manhã, meu caro Palmar. Moacir, hoje, como a gente anunciou antes, eu estou aqui com o professor Lucas Mesquita, ele é professor da UNILA, já devidamente apresentado ali no começo, e a gente vai falar sobre a política nacional e as eleições municipais. Por quê, Moacir? A gente já fez pelo H2Foz um levantamento que indica 14 pré-candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu. Os períodos das convenções partidárias iniciou no dia 31 de agosto e segue até o dia 16 de setembro. Até lá, é óbvio que esse número de 14 pré-candidatos deve diminuir. Mas o que a gente tem observado, Moacir, é um debate, uma busca por parte de alguns candidatos, ou pré-candidatos, melhor dizendo, de nacionalizar as eleições municipais. Nacionalizar as eleições municipais parece um termo bem complexo e não é tanto assim, mas para explicar melhor isso, o que é esse fenômeno, vamos conversar com o Lucas Mesquita, jornalista e doutor em Ciências Políticas Federal de Minas Gerais, professor e coordenador de pós-graduação internacional e coordenador do Observatório de Democracia Arlaço. Seja bem-vindo, professor Lucas. Tudo bem? Bom dia, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Professor, pode, por favor. Lucas, então, a gente quis justamente trazer essa pauta para esse período de convenções ainda, e a demonstração de algumas tentativas, não só em Foz do Iguaçu, mas em vários municípios, e eu acho que é até uma tendência nacional, não só dessa eleição, mas já vinha de eleições anteriores, que é essa questão da nacionalização das eleições municipais. Então, para começar, eu queria que você caracterizasse do debate nacional e do debate municipal, para depois a gente aprofundar o assunto. Beleza. Então, Alexandre, e todo o pessoal que está ouvindo o programa, o que acontece? Nacionalização, digamos assim, uma tentativa de alguns candidatos, ou no caso de alguns pré-candidatos, de trazerem os temas da política nacional para a política municipal, digamos assim, tentar capturar agendas, debates que são debatidos mais num nível federal ou num nível maior e trazer isso para um debate mais local, Só que essa é uma tendência que a gente pode até ver em alguns lugares, mas no caso das eleições municipais, isso é muito mais complicado do que a gente imagina ser, Porque as pautas são muito diferentes, As clivagens políticas, as divisões políticas são muito diferentes do que a gente tem no Brasil, do que a gente tem em São Paulo, do que a gente tem em Curitiba, do que a gente tem em Foz, do que a gente tem, digamos, em Medianeira. São muito distintos os temas, as agendas, então a gente tem que ter um cuidado aí até mesmo para debater isso, Sim. Um pouco nessa linha que você está falando, costuma-se dizer que o eleitor, ao definir o voto para prefeito e vereador, ele está muito mais preocupado com o posto de saúde no seu bairro, com asfalto na sua rua. Isso é o que se costuma dizer. Mas hoje, com a polarização, a polarização política, do debate político, a posição dos candidatos, e é uma pergunta que eu te faço, essa posição dos candidatos a prefeito e vereador, em relação a esses grandes temas, essa posição pode influenciar no voto do eleitor? Para além do posto de saúde e do asfalto na rua? Não, olha, eu acho que a gente tem que pensar que esse fenômeno da polarização política, ele é algo que hoje ele não diz respeito só ao processo eleitoral,
né? A gente vê esse processo de polarização e de politização em várias outras esferas, né, do nosso dia a dia. Mas, assim, Alexandre, lógico que vão ter candidatos que vão tentar se aproveitar dessa politização, né, para formar seus programas, para formar suas chapas, para formar os seus processos. Só que a gente tem que lembrar que, assim, principalmente em cidades do porte de Foz, né, as disputas políticas elas estão mais relacionadas a grupos, né, a grupos sociais, a grupos políticos, que não necessariamente refletem essas dinâmicas, né? E não só Foz, né? Algumas cidades você tem, sei lá, por exemplo, um grupo político que é formado a partir de uma família, né? Que é formado a partir de grupos sociais ali da cidade, e não necessariamente, né, a lógica partidária nacional ela é refletida, né? Então, por exemplo, se a gente pega, nem falo não vou ficar nessa eleição, mas, por exemplo, você pega as eleições anteriores, né, no Brasil como um todo, isso é muito comum, você ter aí coligações que na hora que você vai ver quais são os partidos que compõem aquela coligação, você tem desde partidos do espectro partidário da esquerda, passando pelo centro, passando pela direita, né? Por quê? Porque a lógica partidária ela é muito fraca, né, na diferenciação na cidade. Porque, assim, o que importa ali na agenda ou na configuração da formação eleitoral, da coligação eleitoral no município, muitas vezes não são as mesmas diferenças que a gente encontra no cenário nacional. Então, assim, digamos assim, né, as clivagens políticas nacionais, elas são muito distintas das clivagens políticas municipais. Então, por exemplo, inevitavelmente, você vai ter alguns candidatos que vão buscar as clivagens nacionais. Mas é isso que você falou, né, no começo. Os interesses e as pautas e as demandas de um eleitor, né, para uma eleição municipal, elas são muito mais próximas, né, da política do município. Então, é o acesso ao posto de saúde, é uma qualidade da educação, a limpeza do bairro, é o asfalto, é o acesso a políticas, né, de assistência social, que são muito mais pensadas e muito mais, digamos, debatidas entre grupos, entre famílias, né, E aqui em Foz a gente sabe como mais ou menos funciona isso, né? Então, lógico, né, alguns candidatos vão tentar colocar isso, mas eu tenho até dúvida, Alexandre, se isso vai ser um elemento definidor e até mesmo se os políticos nacionais ou estaduais vão querer entrar ou vão entrar nessa lógica da nacionalização ou da polarização, né, das eleições municipais. Tendo a achar que isso a gente vai ter só nos grandes centros, e assim, grandes centros como Rio e São Paulo, né? Eu acho que nem em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, a gente tenha uma efetivação dessa nacionalização na disputa, né? Eu acho que, lógico, alguns candidatos ali, alguns pré-candidatos vão tentar buscar esse discurso, mas ainda é muito mais distante do eleitor, né? Digamos assim. Sim. Mas aí eu vou te fazer uma provocação, né? Mas pensando de um outro espectro, né? A busca pela nacionalização da eleição municipal não seria uma demonstração de coerência ideológica e de coerência de programas partidários? Olha, assim, eu tendo a achar que isso é meio que um contrassenso do que vem ocorrendo, né? Eu acho que, lógico, essa eleição municipal ela é uma eleição muito específica e que a gente ainda, né, vai ter que, assim, a gente, enquanto cientista político, vai ter que ver o que vai acontecer para a gente poder chegar a alguma conclusão,
assim, por uma série de fatores que a gente está vivendo aí no nosso dia a dia, né? Desde a própria polarização, mas assim, passando pelo impacto da pandemia, né? Assim, são questões que vão estar envolvidas aí inevitavelmente nessa eleição. Mas, assim, Alexandre, se a gente pega o histórico, né, essa identificação partidária nas eleições municipais, ela é muito pequena, né? Assim, por exemplo, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, né? Estou aqui em Foz já há quase uma década, mas acompanho um pouco a política de Belo Horizonte. Nas últimas eleições municipais, nas eleições retrasadas, na verdade, você teve um histórico de uma coligação entre PT e PSDB, que à época, poxa, não era imaginado. Mas, por exemplo, nas últimas eleições, você tem coligações em algumas cidades, né, tanto para vereador, que no caso agora dessas eleições não ocorre mais, né, mas para prefeitos, do caso você tinha coligações entre PT, PSL, Democratas, PCdoB, PEN, numa mesma chapa, né, numa mesma coligação. Eu acho que ainda, igual você colocou no começo, a gente ainda tem 14 pré-candidatos, né? As coligações ainda elas vão ser formadas, esses pré-candidatos a gente sabe que na hora, né, da eleição provavelmente vai ter uma redução desse número, as coligações ainda serão feitas. Lógico, eu acho que nos grandes... Só para concluir, já. Nos grandes espectros, digamos assim, na grande polarização entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, né, eu acho que você pode ter aí candidatos buscando o diálogo ou a identificação ideológica com o nacional. Mas na esquerda ou na direita ou no meio desse espectro aí, é muito mais provável que nas eleições municipais outras clivagens, que não é essa clivagem ideológica nacional, seja a definidora das coligações, né? Assim, para a gente tentar entender como que são formados os grupos, quem são as coligações. Eu acho que ainda assim a gente vai precisar olhar com uma atenção maior para isso, e não só olhando a clivagem nacional. Mas assim, lógico, você vai ter pré-candidatos que vão buscar justamente essa identificação nacional, inclusive como uma tentativa de angariar votos, né? Então assim, eu vou aproveitar por exemplo, o movimento do bolsonarismo e vou tentar me ligar a ele para, a partir desse movimento, tentar, né, conseguir votos. Ou até mesmo do outro espectro, vou tentar me alinhar a determinadas pautas nacionais para puxar um eleitorado. Mas a gente tem que ver ainda como que vai ser isso na prática, né? A minha segunda pergunta, dentro daquela anterior, era justamente sobre esse aspecto, né? Qual a diferença de debater grandes temas nacionais e buscar surfar na popularidade de algumas lideranças nacionais, né? Ou das lideranças nacionais? Você citou o Bolsonaro, de um lado nós temos o bolsonarismo, tem o lulismo, mas a gente pode colocar outras grandes referências nacionais, né? Tem o governador de São Paulo, você citou Minas, enfim, né? Não está reduzido a esses dois, né? Qual seria essa diferença entre debater temas e meramente buscar surfar na popularidade de liderança, seja do governo, seja da oposição? E o que essas estratégias revelam aqui para o âmbito municipal? Eu acho que é muito distinta, né? Igual eu falei, igual você mesmo colocou, são muito distintas as pautas, né? As pautas e as preocupações da política local com relação à política nacional, né? Assim, se a gente for pensar, principalmente nos temas que dividem, né, esses grupos, né? Tanto por uma pauta moral, por uma pauta econômica, né? Assim, os reflexos disso na política municipal, elas ocorrem, mas elas ocorrem de outra forma, né? Até mesmo para a gente pensar a capacidade, né, legislativa dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos com relação a determinados temas, né? Determinados temas são de
de competência municipal, mas outros não são, né? Assim, então, isso pode dar uma diferença aí. E assim, o que acontece? Eu acho que é muito mais uma estratégia política, né, para angariar determinados grupos e angariar votos, né, de determinados eleitores, do que uma discussão mesmo de pautas, né, tanto de um lado quanto do outro. Né, por conta disso, porque a política local ela é muito diferente, né, da política nacional, até mesmo os grupos que compõem a política municipal são muito diferentes dos grupos que compõem a política nacional, né, digamos assim. Então, por exemplo, você tem um determinado grupo econômico, né, que se alinha ao outro, que quer defender determinada pauta. Aí, é um determinado grupo político da cidade que não quer que um candidato, né, ou que um político permaneça, quer que aquele outro político que já foi candidato venha, né? E a dinâmica política, né, inclusive, de Foz é mais ou menos isso, né? A gente tem muita clareza de que os grupos políticos que permeiam ou gravitacionam aí nessa disputa política de Foz, a gente sabe que o histórico deles é muito mais são outros, né, do que propriamente esses debates nacionais. Então, por exemplo, por isso que eu falo que eu acho que o debate nacional, por exemplo, a gente vai ter ele muito mais no Rio, né, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, do que propriamente aqui. Eu ainda acho que essas tentativas de nacionalização da política da política municipal, né, principalmente nessas eleições, elas são muito mais uma tentativa de conseguir apoio ou conseguir votos de determinados grupos, né, de determinados eleitores aí. E é bem isso, é surfar na popularidade ou na não popularidade, né, das lideranças nacionais. Mas até mesmo determinadas figuras políticas nacionais terão um impacto muito pequeno, né? E até mesmo tem um cuidado histórico de não entrarem nessas disputas políticas, né? E assim, não falo só do Bolsonaro, né? Mas assim, Lula, quando fez, muitas das vezes não conseguiu. Fernando Henrique também, né, quando tentou entrar nessas disputas nacionais, também não teve um grande, né, sucesso. Então, assim, são questões que merecem a gente estar de olho, mas eu ainda acho que lá no dia, né, no dia do voto, ou até mesmo antes, né, nas definições das coligações, isso tem uma tendência a se diluir. Certo. Lucas, a gente pelo Obra Foz fez questão de fazer um pré-levantamento das pré-candidaturas, né? Tanto que a gente identificou aí as 14 pré-candidaturas. Por que a gente fez questão disso? Justamente para poder depois, agora, nesse momento de convenções, analisar os movimentos, né? De quem agrupou com quem fez aliança com quem, né? Sendo que antes estavam colocados como pré-candidatos. Nesse momento, pensando na cabeça do eleitor, no que ele deve ficar atento, né, nesses momentos, se é o fato de as alianças terem uma lógica de esquerda ou de direita ou de centro, né, o que faz sentido, o que é determinante para o eleitor nesse momento de movimentação dos bastidores. Sei que o acesso à informação não é tão transparente, mas ao menos a gente tem aí 14 pré-candidatos e aos poucos eles vão se agrupando. Até mesmo quando você pega ali, né, Alexandre, a lista dos pré-candidatos, né, você vê nomes ali que possuem muito mais uma identificação com determinadas pautas ou grupos municipais do que propriamente com partidos, né? E isso não é uma característica única e exclusivamente de Foz, né? Muitas vezes, né, por exemplo, vou te dar um exemplo de cidades menores. Muitas vezes o candidato a prefeito
que vai se candidatar a prefeito, que ele é o dono da padaria da cidade, né, ou ele é o dono de um comércio da cidade, aí ele é do PSDB, né, porque ele precisa de uma estrutura partidária. Aí ele chama o amigo dele, que é o dono da imobiliária da cidade, para fazer uma chapa para a eleição. E esse dono da imobiliária, ele é digamos, do PT, né? Ou de um outro partido, ou, sei lá, do PSDB, ou da Rede, né? Mas isso é importante para a gente entender, que muitas vezes, né, a coligação que é formada, ela não é formada pela identificação partidária, mas sim por grupos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, inclusive para o eleitor, né, eu tentaria observar, né, quem são os candidatos, né, quais são esses candidatos, esses pré-candidatos, qual que é a história deles, né, na política de Foz do Iguaçu, qual que são as ligações históricas que eles têm, quais são os grupos sociais, os grupos políticos, né, dos quais eles vêm, e tentar observar aí, a partir, né, de agora até o período da formação, né, das chapas, das coligações, como que eles se juntam, porque é justamente esse movimento que vai dizer quais são as pautas que eles vão defender, quais são os programas que vão ser formados, né? Eu olharia muito mais para o candidato do que para o partido, né? Do que para essa movimentação. Então, observar justamente essa movimentação aí, não dessa clivagem partidária, que ela, nos municípios ela é muito frágil, né? Você tem uma identificação partidária muito frágil, é histórico isso, não é só Foz, né? Mas observar justamente quem são os candidatos, quem eles representam, os grupos, né, que eles representam na cidade, né? E observar isso é muito mais interessante do que a gente se focar única e exclusivamente numa leitura assim da legenda, né? De quem se coliga com quem. Eu acho que é o mais importante, inclusive. Certo, Lucas. Caminhando agora já para a nossa reta final aí, o tempo passa voando. Então, a gente discutiu bastante dessa questão macro. Eu vou te perguntar, então, quais debates que devem ser levantados pelos candidatos e discutido pelos leitores, né? Cobrado pelos eleitores, mesmo que os candidatos não levantem. Quais debates que devem ocorrer em uma eleição municipal? Eu acho que, inevitavelmente, pela nossa excepcionalidade, né, que nós estamos vivendo, eu acho que um debate que vai ser levantado vai ser sobre a pandemia, né, como foi tomado, como não foi, quais medidas foram tomadas, quais deixaram de ser tomadas. Eu acho que isso inevitavelmente vai ser um guia assim para outras agendas, outros temas aparecerem, né? Ainda mais em Foz, que a gente tem aí um debate muito efervescente, né? um debate sobre essa questão. Mas, assim, Alexandre, eu ainda acho que, principalmente os eleitores, né, têm que estar preocupados justamente com questões que são do dia a dia da cidade, né? Eu acho que, lógico, o plano de fundo ele é importante para a gente saber, o plano de fundo nacional ele é importante para a gente saber aonde que minimamente ali as políticas podem ocorrer, e lógico, lembrando que elas têm também uma ligação com a política estadual, a política nacional. Mas, assim, eu ainda acho que o importante numa eleição municipal é o eleitor estar preocupado quais são as preocupações e as propostas desses candidatos para a cidade, né? Porque muitas vezes esses discursos extremamente gerais ou nacionais, eles não conseguem ter, né, na prática, uma efetividade na hora de que a política for feita no âmbito nacional. Então, fique preocupado com a política cultural do município, a política educacional do município, a política de saúde, né? Quais são as propostas reais para essas agendas, né? Pensando, por exemplo, Foz tem a questão,
né, da migração, do turismo, que são pautas importantes. Como que esses candidatos estão dialogando com esses assuntos aqui, né? E tome um pouco de cuidado com essas pautas muito gerais, muito amplas, né? Que não tem uma efetividade assim no dia a dia do eleitor, né? Da nossa cidade aqui. Eu acho que esse é o ponto mais, né, essencial. Cuidado com esses discursos que não trazem voz para o centro do debate, porque afinal de contas, né? Nós vamos o votar, ele vai impactar aqui em Foz, né? O que a gente vai escolher são os nossos vereadores, são as nossas vereadoras, são os nossos candidatos a prefeito, né? As nossas candidatas a prefeito aí de Foz. Eu acho que o ponto é mais ou menos esse, Alexandre. Beleza, Lucas. Lucas, agradeço a sua participação e abro agora para as considerações finais aí sobre essa caminhada, essa eleição atípica, né, que teremos esse ano, por conta da pandemia, mudança no calendário eleitoral, mas antes mesmo disso já tinham mudanças previstas, como o fato de não ter coligações, né, na proporcional, que são candidaturas a vereador. Deixo contigo as considerações finais. Não, assim, né, Alexandre, eu acho que um importante recado, né, para os eleitores é justamente observar, né, esse debate, analisar as propostas, os programas. Isso é extremamente importante, né, para a hora da definição do voto, cobrar dos candidatos, né, tanto a vereador quanto a prefeitos, um programa, né, um programa claro, efetivo, e assim, dada a pandemia, né, ter um cuidado redobrado ao ir votar, né? Eu acho que é importante que todos, né, votem, né, que não deixem de votar, mas assim, por exemplo, né, o TSE organizou um horário para as prioridades, né, vai ter todo um protocolo sanitário. Então, é importante que o eleitor vá, né, votar, porque a organização das eleições ela está sendo pensada para dar as condições de segurança sanitária, né, para os eleitores, porque muitos podem, eu não vou votar por causa da pandemia, né, mas é importante que, né, os eleitores votem. Então, assim, aqueles que são grupo de risco vão ter um horário especial, salvo engano, ali de 7 às 10. Moacir, eu acho que deu uma pequena travada aqui. Ou é só comigo, Moacir? O que tu me diz? Deu uma travada aí com o nosso querido Lucas, né? Mas está tudo certo agora. Vamos ver se ele já voltou. São coisas da nossa gloriosa internet. Realmente o Lucas está congelado, né? Nosso departamento técnico já está verificando o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo o complemento dessa entrevista aí com o Lucas, né? E com o meu caro Alexandre Palmar. Tá tudo certo agora? Tudo certo? Voltamos lá então para a nossa redação do H2Foz com o meu caro Alexandre Palmar às 10h33. Me ouve, Alexandre? Sim. Não, fica à vontade. Mas é isso, para a gente finalizar, eu acho que o importante é isso, né? Os eleitores estarem preocupados com os programas, irem votar, respeitando, né, as medidas de segurança sanitária. E, Alexandre, muito obrigado pelo convite, fico à disposição do programa Marco Zero, sempre uma satisfação estar aqui com vocês discutindo principalmente isso. Muito obrigado. Beleza. Esse foi Lucas Mesquita, professor da UNILA, né, doutor em Ciências Políticas pela Federal de Minas e professor e coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais pela UNILA. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo final de semana. E, Moacir, é contigo agora. São as palavras aí do nosso professor, cientista político, sobre essas eleições que prometem esquentar logo, logo, na medida que forem definindo os nomes e os agrupamentos, né, das alianças partidárias para a disputa da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Contigo, Moacir. A gente já percebe nas redes sociais como é que já está essa disputa, né? O tal do pré-candidato já está correndo, já está saindo, né? Já está em busca aí dos seus votos, né?
de forma meia mascarada, porque é o tal do pré-candidato, o pessoal já está fazendo aquele trabalho de Facebook e rede social, mas não podemos esquecer que a Justiça Eleitoral está de olho nesse pessoal, né? Então, cuidado com o que você está fazendo aí na rede social, porque as pessoas responsáveis pela lei te acompanham e você pode, de repente, perder a sua candidatura antes mesmo de começar diante de alguma postura que você está fazendo na rede social. É um novo, né, caminho, né? Em outros tempos era o favor às comunidades, né, aquela conversa, o churrasquinho de final de semana, ia no boteco, pagava uma cervejinha. Agora tem a rede social e essas pessoas, algumas já estão até, a gente percebe, extrapolando esse limite. Mas cabe à Justiça Eleitoral acompanhar tudo isso e, obviamente, como disse o Alexandre, assim que a carroça começar a andar, a gente vai perceber como é que vai ser essa disputa eleitoral. Até aqui são conversas de bastidores, ninguém sabe ao certo quem é candidato, de que forma serão feitas essas coligações, essas uniões entre pré-candidatos, com algumas, né, pré-candidaturas a prefeito, vereadores, enfim, essa salada política brasileira, mas que daqui a pouquinho vem o tempero final. Marco Zero, onde tudo começa.